Vamos lá, continuar agora o segundo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. A queda de Jerusalém. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Eu fico pensando assim, né, gente? O negócio já tava feio, né? Só ficou os pobres lá. O rei da Babilônia já tinha levado tudo de bom, de belo. E esse rei, ele tinha uma coisa, ele era audacioso, né? Porque ele se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. Ele estava lá no 10º dia do 10º mês. Ele foi até o 11º. Não ficou muito tempo de cerco, não, né? 11º ano do reinado de Zedequias não ficou muito tempo, não, alguns meses. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei. Embora os babilônicos estivessem em torno da cidade, fugiram na direção da Arabá. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram seus olhos, prenderam com as algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, nossa, 19º já, hein? O rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém, todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, e os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor. Levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As duas colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1,30 m e 5 centímetros de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Serias, Sofonias, o segundo sacerdote e os 3 guardas da porta, dos que ainda estavam na cidade. Ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário principal, líder responsável pelo alistamento militar do país, e 60 homens do povo. Muito pouca, né? Muitas poucas pessoas, né, que restaram. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim, Judá foi para o exílio, para longe de sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, o filho de Aiquim e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias,
Joamã, filho de Seraías, filho de Netofita, Tanumete e Jazanias, filho de Macaatita, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispa. Gedalias fez um juramento a esses líderes e seus soldados dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônicos. Estabeleçam-se nessa terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito com medo dos babilônios. Joaquim é libertado da prisão. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele tratou com bondade e deu-lhe lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei, e diariamente enquanto viveu. Joaquim recebeu uma pensão do rei. Vamos começar agora. Bom, Joaquim ainda teve um pouquinho de sorte, né? Mas não merecia tanto assim também não, né? Só teve um pouquinho, vamos ver. Depois de ter seus olhos furados, seus filhos mortos na frente dele, ele pagou um preço alto, né? E ficou na Babilônia durante muito tempo. Agora a gente vai começar a ler Crônicas, ok? E vamos lá. Crônicas, ela é quase que em forma de poesia, né? Vamos ver o que as crônicas nos contam, certo? Bom, gente, eu fui tomar uma água. Por quê? Crônicas, ela é uma narrativa desde o começo. É como se fosse uma retrospectiva. Então, ela vai narrar desde o primeiro, lá de Adão, né? Aí passa pela história de Judá, a libertação do povo da Babilônia. E tem uma parte aqui que é muito detalhada, com muitos nomes. E, assim, a autoria é incerta, tá bom? Ninguém sabe ao certo quem escreveu Crônicas. Pode ser que tenha sido Esdras. Acho que 400 e poucos anos antes de Cristo, tá bom? Então, foi escrito, se for ver, bem recente. Não é uma coisa tão, né, antiga. Mas é bem detalhado. Vamos lá. A gente parou aqui no Joaquim libertado da prisão, né? Para começar Crônicas, porque a Bíblia, ela vai e volta, e ela não tá na ordem cronológica dos acontecimentos, das escrituras. Ela é um livro que é montado, né? Como se fosse montado mesmo. Olha, gente, a gente tá quase chegando na metade. Mentira, a gente tá em 1/3 da Bíblia, mas a gente chega lá. Tá bom? Vamos lá, então? Capítulo 1, a descendência de Adão. Aqui eles vão falar descendência de tudo, então ela é um pouco cansativa. Eu tenho dificuldade para ler os nomes, são nomes que a maioria eu nunca nem ouvi na minha vida. Então, desculpa aí se eu gaguejar muito, tá? Qualquer coisa, eu vou ler tudo. Ouve quem quiser. Os que já depois partir para a parte da história, ficam à vontade. Mas eu vou ler tudo porque eu quero ler tudo. Todos os nomes, todos os pontos, todas as vírgulas desse livro eu quero ler até o final, tá bom? Descendência de Adão. Adão, 7 Enos. Cainã, Maalabel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Estes foram os filhos de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javã, Jubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer.
Gente, por isso que eu falo, vocês querem saber escolher nome de filho? Aqui tem, ó, pra dar e vender. Vamos lá. Arquenaz, Rifate, Togarma, estes foram os filhos de Javã. Elisá, Tarsi, Quitim, Rodanim, estes foram os filhos de Cã. Cuxé, Mirzaim, Fute, Canaã, estes foram os filhos de Cuxé. Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá, estes foram os filhos de Ramá. Sabá e Dedá. Cuxi gerou Nirode, o primeiro homem poderoso da terra. Olha aí que nome lindo para vocês porem no filho de vocês. Nirode. Então, o primeiro homem poderoso da terra foi Nirode. Mizarim gerou Luditas e os Anamitas, os Leabitas, os Nafituítas, os Patrucitas, os Calusitas, dos quais se originaram os filisteus, e os Cafitoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Gemareus e os Amateus. Estes foram os filhos de Sem. Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã. Uz, U, Geter, Meseque, Afraxade gerou Salã e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos, um deles se chamou Peleque, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salef, Azamafé, Jefá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimel, Sabá, Ofir, Avilá, Joabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A descendência de Sam. A descendência de Sem. Sem, Arfaxe, Salá, Eber, Peleque, Hel, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Os descendentes de Abraão. Faz 50 nomes. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Abraão pelo menos era contido, né? Foram estes os seus descendentes. Naibote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Abidel, Misbão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Geturs, Nafins, Quedar. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão, com sua concubina Quetura. Zirã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suam. Foram os filhos de Joquitã, Sabá e Dedá. Foram os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abidica e Elda. Todos foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque, e esses foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú, esses foram os filhos de Esaú. Elifaz, Ruel, Jeús, Jalão, Corá, estes foram os filhos de Elifaz. Temá, Omar, Zefó, Gaetã, Kenaz, Amaleque, Detiná, sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel. Naate, Zerá, Samá e Misa. Os descendentes de Seir. Esses foram os filhos de Seir. Lotão, Saboal, Zibeão, Aná, Dimon, Efés, Dizam. Estes foram os filhos de Lotão. Osni e Omã. Lotão tinha uma irmã chamada Tima. Esses foram os filhos de Sobal. Alval, Maate, Ebal, Setô, Onã. Estes foram os filhos de Zibeão. Ainá, Aná. Esse foi o filho de Aná, de Som. Estes foram os filhos de Dissom. Edá, Esbá, Irã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilá, Izanã e Caã. Estes foram os filhos de Diza, Uz e Arã. Os filhos chefes de Edom, estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Bela, Filó, Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Bela morreu e Jobabe,
filho de Zerá, e de Borza foi seu sucessor. Joabe morreu, e Uzá, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Usam morreu, e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu, e Samilá e Macerá foi o seu sucessor. Samilá morreu, e Saul de Reobote, próximo ao Eufrates, foi seu sucessor. Saul morreu, e Baal Anã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Baal Anã morreu, e Haddad foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, e neta de Meazabê. Após a morte de Haddad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tima, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom, os filhos de Israel. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Esses filhos de Israel foram que deu origem às 12 tribos de Israel, tá bom, gente? Então, tá aqui as 12 tribos, tá? Os descendentes de Judá. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá. Ele teve 3 filhos com uma mulher cananeia, o filho de Suam. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. Judá nasceram ao todo 5 filhos. Esses foram os filhos de Pérez, e Ezeron e Amu. Estes foram os filhos de Zerá: Zirim, Etan, Emã, Cacol, Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carmim foi Arca. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Começou assim, né, gente? Com pequenas coisas, e aí virou tudo aquilo lá que vocês viram. Esse foi o filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram de Hebron foram Jeremeel, Rão, Caleb. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obedede, e Obedede gerou Jessé. Jessé gerou Eliabede, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro foi Simeia, o quarto Natinael, o quinto Raidai, o sexto Ozem, e o sétimo foi quem? Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abissai, Joabe e Assel. Abigail deu à luz a Amasa, filho do ismaelita Jeter. Caleb, filho de Ezeron, teve com sua mulher Azuba uma filha chamada Giriote. Eles foram os filhos de Azuba, Gesser, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, Uri gerou Bezalel. Depois disso, Ezeron, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquim, pai de Gileade, e ela deu-lhe um filho chamado Sejube. Sejube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jessur e Arã conquistaram Ravote e Jair, bem como Kenate e os povoados ao redor, e todos 65 cidades. Todas essas foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Ezom morreu em Caleb, Efrata,
Abia, mulher de Exon, deu-lhe Assur, fundador de Tecoa. Esses foram os filhos de Jeramael, o filho mais velho de Erzon. Rão, o mais velho, Buza, Orém, Ozem e Aías. Jeramael teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Anã. Esses foram os filhos de Derão, o filho mais velho de Jeremael, Mas, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Anã, Samai e Jadá. Estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abissur. O filho da mulher de Abissur era Abigail. Ela lhe deu 2 filhos, Abã e Molide. Esses foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos. Os filhos de Apaim foi Ize, pai de Cesã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jadá, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. Esses foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zazá. Foram esses os descendentes de Jeramel. Meu Deus do céu, não tem fim. Gente, é praticamente o censo essa parte de crônicas aqui inteira, né? É praticamente o censo inteiro. São 3 páginas só falando o nome. Se vocês não escolheram um nome aqui pro filho de vocês, vocês nem precisam procurar no Google, não. Aqui tem que ter um nome que agrada a vocês, hein? Sessã não teve filhos, apenas filhas. Tinha ele um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma de suas filhas por mulher. E ela lhe deu um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou a Zacarias. A Zacarias gerou Elés, Elés gerou Ealaza, Ealaza gerou Cisnai, Cisnai gerou Sulum, Salum gerou Jecamias e Jecamias gerou Elisama. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jeramel. Messa, o mais velho, que foi o pai de Rife, e seu filho Marezá, pai de Hebron. Esses foram os filhos de Hebron, Corá, Tabuá, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom. Maom foi o pai de Bet-Zur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos: Arã, Moza e Gazés. Arã gerou Gazés. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá, Saf. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos, Saber e Tinará. Ela teve também Saf, pai de Madamana, e serva, pai de Maquibena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Caleb teve também estes outros descendentes, os filhos de Ur. O filho mais velho de Efrade Sobral, fundador de Kiriat-Jearim, Salma, fundador de Belém, e Rafere, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, calma aí, gente. Fundador de Salma, fundador de Belém, e Rafete, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, o povo de Orém, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat-Jearim, os Itiritas, os Facteus, os Somateus e os Miraeus,
descenderam os Zoratitas e os Estanleus. Os descendentes de Salma, o povo de Belém, e de Atorote, Bet-Joabe, os Netofatitas, metade dos Maanatitas, os Zoreus e os clãs dos escribas que viviam em Jebés, os Tiratitas, os Simatitas e os Sucatitas foram os queneus descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Os filhos de Davi. Esses foram os filhos de Davi, nascido em Hebrom. O filho mais velho era Amon, filho de Ainoa, de Jequireel. O segundo, Daniel de Abigail, de Carmel. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. E o quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abigail. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglã. São esses os reis dos filhos que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhes os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Betseba, filha de Amei. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar e Elisua, Eumalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram os filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas, a filha Tamar, irmã deles. Nossa Senhora, ainda bem que era rei, né? Porque criar esse tanto de menino. O rei de Judá. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. E o filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeroão. E o filho de Jeroão, Acasias. E o filho de Acasias, Joás. E o filho de Joás, Amazias. E o filho de Amazias, Zacarias. O filho de Zacarias, Jotão. O filho de Jotão, Acas. E o filho de Acas, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã. O primeiro, Joaquim. O segundo, Zedequias. E o terceiro, Salum. E o quarto, o sucessor de Joaquim, foram Joaquim e Zedequias. Bom, aqui tá, né, a prole completinha, né? Completinha dos reis de Judá. Tá bem clara, bem explícita. A única coisa aqui, né, gente, que Salomão, que dizem que teve 1000 mulheres, imagina se ele teve um com cada uma, porque não se tinha só uma, se teve, vamos supor que teve dois filhos com cada uma. Nossa, ainda bem que não colocaram a lista aqui para eu ler. A linhagem real após o exílio. Exílio. Tá acabando, gente, tá acabando. Eu também tô com sono. Pera aí. Esses foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro: Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama, Nedabias. Esses foram os filhos de Pedaías. Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel: Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Assubá, Oel, Berequias, Uzadias e Jussabe-Resed. Estes foram os descendentes de Ananias: Pelatias e Saías, e os filhos de Refaías, de Arnã, de Abadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias: Semaías, os filhos
Atus, Igal, Bariá, Nearias e Saf. 6 descendentes ao todo. Esses foram os 3 filhos de Nearias: Elioenai, Ezequias e Aziricão. Nossa Senhora. Imagina ter um menino chamado Aziricão. Aziricão, meu filho, vem aqui, Aziricão. Chamava só de Aziri, né? Que é mais fácil. Aziri! Então, foram 7 os filhos de Elionai: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, Anami. Nossa, gente do céu. Mas só um nome aqui, gente. Os outros descendentes de Judá. Estes foram os descendentes de Judá: Perez, Eziron, Carmim, Ur, Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Auimai. Laade, estes foram os clãs dos Zoaritas. Estes foram os filhos de Etã. De Etã, Zezerel, Isma, Ei e de Baz. A irmã deles chamava-se Ezeleopone. E ainda Penuel, pai de Gedor, Eliés e Ezés, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Uz, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Assur, fundador de Tecoa, teve 2 mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu Auzã, Refer, Temeni, Astari. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Enã, Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Amor. Jabés foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jebés, dizendo: com muitas dores odeia a luz. Jebés orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que tua mão esteja comigo, aguardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meier, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Passeia e Teia, fundador de Irás-Naás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otaniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otaniel: Etate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Searias gerou Joabe, fundador de Ge-Aracim, que recebeu esse nome, porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné: Iru, Elã e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealeléu. Jealeléu, gente. Eu não tô lendo errado. Jealelé. Zefé, Zifá, Tiria e Assareel. Estes foram os filhos de Ezra, Jeter, Merede, Efer, Zalom. Merede casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos. Vamos ver agora a mistura com a filha do faraó. Miriam. Ai, Miriam é bonito. Miriam eu gostei, eu colocaria na minha filha. Miriam é satisfatório. Saimai, mais ou menos. Isbá, nem pensar, né? Fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz a Jeredé, fundador de Gedor. Eber, fundador de Socó, e Jucutiel, fundador de Zanoa. Eber é bem comum, é bem bonitinho, Eber eu gosto. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naam. O pai de Keila, gente, não é Keila não, é Keila. E o Garmita e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão. Simão também é comum, né?
Amon, Rina, Bene-Anã, Tilom. Estes foram os filhos de Ize. Ize agora tá na moda, porque é simples. É 3 letras. Ize, é igual fácil, easy, very easy, né? Muito fácil. Zoete e Ben-Zoés. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca, Lada, pai de Maressa, Selá. Também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbineia. De Joaquim, dos homens de Gozeba, de Joás e de Sarefe, que governaram em Moabe e em Jassubi-Leem. Estes registros são da épocas antigas. Eles eram olheiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão: Nenuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul. Os filhos de Saul eram Salum, pai de Misbizão, que foi pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma. Seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles tiveram em Berseba, Moladá, Azar, Suam, Bila, Azem, Tolade, Butuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar Sussim, Bet-Birim e Saaraim. Estes foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azam, com todos os povoados ao redor dela até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias. Joel é bonito, né, gente? Eu gosto de Joel. Meu nome é Josiane, mistura de José com Ana. Josiana. Também Elionele, Joquibá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Eziza, filho de Sefim, neto de Alon, bisneto de Gedaías, trineto de Sirim e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito, por isso foram aos arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta e pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os neumitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam os lugares daqueles povos, pois havia passagens para seus rebanhos. E 500 desses semeonitas, liderados por pelatitas, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, invadiram as colunas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinha escapado, e ali vivem até hoje. Bom, agora eu vou deixar para amanhã, porque eu já estou
quase não enxergando mais nada. Vamos parar aqui no capítulo 5, os descendentes de Rúben. Gente, foi lindo estar com vocês. Crônicas é realmente um desafio permanecer em crônicas, porque eu acho que ler a descendência é extremamente complicado, porque são nomes bem complexos e é muito nome também, né? É porque eu quero ler realmente tudo. Claro que eu não vou decorar, não vou gravar nada, mas eu quero ler e ouvir com a minha voz os nomes que foram feitos, que tinham naquela época. Fiquem comigo, me ajudem, me acompanhem nessa leitura dos nomes das descendências. E fica aqui mais uma vez aquela história, né? A Bíblia é rica de detalhes. Eles não estão para brincadeira escrever toda essa lista de nomes, tudo isso em detalhes. Numa época em que mal se tinha papel e lápis, né? Então, realmente é para estar aqui, é para estar gravado aqui. São descendentes de um povo santo, de um povo escolhido. E é importantíssimo que esteja registrado aqui pra gente, tá bom? Beijo, meus amores. Obrigado por ficarem comigo até agora. Beijos e fiquem com Deus. Até amanhã.